E aí, tá ligado? Show de bola. Vocês estão bem? Sim? Tá cansado? Mais ou menos. Tá bom. Espero que você não durma aí, beleza? Espero que você esteja bem. Então, galera, eu tenho o desafio hoje de, mais uma vez, trocar essa ideia com vocês. E a gente continuar esse tempo da gente refletir juntos, beleza? Na primeira noite que a gente esteve aqui, segunda-feira, eu falei um pouquinho com vocês sobre a gente ficar em alerta, atento, e não buscar a aprovação de gente que não aprova. Estão lembrados disso? Sim? Show de bola. Ontem à noite, o pastor Segundo, de maneira poderosa, falou para a gente que a gente tem que assumir a nova identidade que Cristo está dando para a gente. Somos pecadores que vivemos num mundo caído, em meio a famílias, amizades, e um mundo cheio de problemas, marcado por problemas. Mas a boa notícia é que Jesus veio para nos tirar disso tudo, e de maneira graciosa e misericordiosa, mudar o rumo da nossa história. E a gente tem que assumir isso, isso é o que nós somos, pecadores salvos e amados por um Deus. Vocês estão comigo, sim? Hoje, eu quero falar com vocês sobre a necessidade, a importância de a gente continuar progredindo em ser e fazer aquilo que Deus determinou para nós. Beleza? Então, de maneira muito encorajadora, vira aí para quem está do seu lado e fala assim, ó, você precisa continuar, véio. Fala para quem está do seu lado e fala assim, ó, o retiro vai acabar. O Acanzeca vai acabar, velho. Mas você precisa continuar. Fala para quem está do seu lado assim, ó, você vai voltar para casa. Tá ligado? Olha para mim agora. Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo. Uma carta que está lá no Novo Testamento, aos Romanos. Carta aos Romanos, no capítulo 12. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Se a gente desistiu da ideia louca de querer a aprovação das pessoas, e se a gente recebeu a aprovação de Deus, que enviou seu Filho por nós, se a gente desistiu de buscar nos nossos prazeres, buscar nas nossas vontades, moldar um estilo de vida, mas a gente se voltou para Deus para receber a sua graça e ter a nossa vida mudada, o que a gente precisa fazer agora a partir disso? Aqui diz o texto, eu quero ler com você. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, eu rogo, eu imploro, que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem já tinha lido esse texto alguma vez na vida, levanta a mão aí, deixa eu ver. Abaixa a mão. Quem nunca leu isso e está lendo pela primeira vez, levanta a mão aí, velho, vai. Beleza. Deixa eu começar da seguinte maneira. Imagine você, que você está no alto da Idade Média,
E o artista mais famoso daquele tempo, chamado Michelangelo, está pintando a sua obra magna, a sua obra mais importante, a Capela Sistina, no coração do mundo, no coração da Europa. Imagina que no meio daquela obra de arte que se transformará na mais importante obra de arte da história do mundo, você está olhando Michelangelo pintar a Capela Sistina. Ele para, olha para você, entrega um pincel nas suas mãos, lhe bota um certo tipo de avental, te dá tintas de variadas cores e diz: eu quero que você pinte essa capela comigo. E eu quero que a reputação do meu nome e dessa obra esteja nas suas mãos também. Como você se sentiria? Você aceitaria o desafio? Alguns de vocês, pichadores muito loucos, falaram assim: deixa comigo, boy, eu vou arrebentar. Talvez outros de vocês diriam: não, estou fora, não sei pintar. Mas eu quero que você entenda que Deus, o Senhor soberano, colocou a reputação do nome dEle nas mãos daquele a quem Ele alcançou. E Ele está chamando você para se unir junto com Ele, para que a sua vida, como a gente viu ontem, seja a obra magna dEle neste mundo. Para que outras pessoas, quando olhem para você e vejam o tipo de obra de arte que você está se formando, possam ficar admiradas e possam honrar a memória e a reputação do artista que construiu e que está pintando você. Ontem nós vimos de que Deus nos fez para sermos poemas, feituras dEle, através da nossa vida. Eu quero que você entenda que é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo obras de arte e está colocando em nossas mãos a sua reputação. Por isso, continuar crescendo, continuar se dedicando para que você seja e faça aquilo que Ele te chamou neste mundo, é a missão mais importante da sua vida. Porque a reputação do grande artista do universo, em alguma medida, está nas suas mãos. É sobre isso que esse texto diz. E Paulo, que escreveu essa carta, vai nos dar orientações para nos convencer a levarmos a vida a sério. Você leva a sua vida a sério? Você leva o jeito que você se comporta a sério? Você leva a sério o fato de que talvez pessoas possam ter uma imagem de Deus a partir de você? Você leva a sério o fato de que talvez pessoas podem rejeitar a Jesus ou amar a Jesus a partir dos seus olhos, das suas palavras, das suas ações? É uma grande missão, não é? Mas como então a gente pode continuar progredindo, avançando, amadurecendo, transformando, de maneira que a cada dia sejamos belas obras de artes para Deus deste mundo? O texto diz, ele começa dizendo o que a gente precisa ser. Ele diz: eu peço, eu rogo. A palavra aqui é alguém que está insistindo com veemência. Você já teve que pedir algo para alguém com veemência? Talvez você pediu para os seus pais para vir para o Akanzaica com veemência. Talvez você já pediu para um amigo alguma coisa que você gostaria muito. E a gente sabe, é isso que ele está pedindo. Paulo está falando sério. Eu peço a vocês que vocês se ofereçam. A ideia de oferecer é literalmente se entregar, se dedicar. Que vocês ofereçam o corpo de vocês. A ideia do corpo é que é por meio do nosso corpo que nós
operamos os nossos desejos mais profundos. Quando Paulo fala que vocês ofereçam o corpo de vocês, ele está dizendo que todo ser de vocês seja um ser dedicado a Deus. O que vocês pensam, o que vocês sentem, o que vocês fazem, o que vocês falam, precisa ser oferecido a Deus. Ele usa uma ideia da religião antiga como um sacrifício. Talvez Paulo está olhando para as religiões em volta e a maneira de agradar as divindades que os pagãos, aqueles povos que tinham seus deuses, eles acreditavam que as divindades se agradavam oferecendo sacrifícios de animais. Mas Paulo está dizendo, a maneira como vocês agradam a Deus não é oferecendo sacrifícios de animais, oferendas, mas é se sacrificando, é entregando vocês mesmos, a vida de vocês, em dedicação e consagração a Deus. E Paulo diz que esse é o culto de vocês. O culto de alguém que está seguindo a Jesus não é ir num local, num determinado dia da semana, mas é uma vida consagrada a Deus, independente de onde ele esteja, do que ele faça. É alguém que se oferece a Deus quando está na roda de amigos, no cachorro-quente dia de semana. É alguém que está se oferecendo a Deus, se dedicando a Deus, quando está na internet, jogando com seus amigos online. É alguém que está se oferecendo a Deus, se dedicando a Deus, quando está saindo para fazer um rolê com a galera no sábado à noite. É alguém que está se oferecendo a Deus e se consagrando a Deus com o seu estilo de vida, no intervalo do colégio. Esse é o culto de vocês. E esse culto precisa ser vivo. Essa oferenda precisa ser viva, no sentido de que tem que ser uma nova forma de viver, com base na nova vida que Jesus está oferecendo para vocês. Não pode ser morto, como a gente ouviu ontem do pastor Segundo, de um estilo de vida marcado por pecado, marcado por egocentrismo, vaidades, mas com base na nova vida, nos novos ensinos, na nova mentalidade que Jesus está nos ensinando. E ele também diz que precisa ser santo, no sentido de que precisa ser um estilo de vida conforme Deus separou para que seja. E agradável, ser um estilo de vida que de fato mostre quem Deus é para este mundo. Portanto, o que eu quero que você entenda é que o que você precisa ser, não aqui no Acanzeca somente, não no domingo, no culto da igreja, ou na sexta-feira, no grupo de adolescentes que você frequenta, mas em qualquer lugar que você for, você precisa ser alguém que está constantemente se oferecendo a Deus. Vocês estão comigo, velho? Houve falha aí, né, velho? Mas entenda que, qual é a motivação pela qual você tem que fazer isso? O verso 1 explica, volta os olhos comigo. Ele diz que a razão do porquê você tem que fazer isso e eu, é pelas misericórdias de Deus. Eu quero que você entenda que alguém pode se consagrar a Deus por motivos errados. Alguém pode estar se consagrando a Deus só porque os pais insistiram, só porque ele não quer ser mal visto na igreja, só porque ele quer provar que ele é melhor que os outros, e essa não é a motivação correta. A motivação correta para que você se consagre a Deus é o fato que você está experimentando as misericórdias de Deus. Significa que você entendeu o que Jesus veio fazer por você, e com base no amor dEle, na bondade dEle, isso está impactando tanto o seu coração, de maneira que agora você está retribuindo a Ele em gratidão. Significa que agora você tem uma lealdade àquele que veio para resgatar você da condição que você estava. Eu ilustro para você. A pessoa que me evangelizou foi um amigo, o nome dele é David. Ele é 6 anos mais velho do que eu. Eu tinha 15,
para 16 anos, é um adolescente perdido, de Floripa, que vivia com base na mentalidade das pessoas de Floripa. Mas o David se compadeceu da minha vida, começou a orar por mim e começou a falar de Jesus para mim. Um dia eu andava com uma corrente de prata que a minha mãe custou para comprar. Eu estava no centro da cidade, andando, e veio um grupo de 3 caras, me seguraram, me derrubaram no chão e roubaram a minha corrente. Eu voltei correndo para a igreja, para o grupo de adolescentes que estava no final. E falei para o David, chorando, que os caras tinham me batido e tinham roubado a minha corrente. O David, como um jovem piedoso que ama a Deus, falou: nós não vamos deixar barato, nós vamos quebrar aqueles caras de pau. E o David saiu pelo centro da cidade, atrás dos caras que tinham me roubado. Então ele encontrou os caras. E de maneira muito cristã, ele falou uma frase que impactou aqueles caras: ou vocês devolvem a corrente, eu vou comer vocês no pau. O David era um caminhoneiro, de mais de 1,80 m de altura, forte, que é um touro. Eu te pergunto, os caras devolveram? Na hora, velho. E ainda pediram desculpa para mim. Naquele dia eu passei a ter uma admiração pelo David, uma gratidão pelo David, e um amor pelo David, que até hoje, quando a gente se encontra, o sentimento que eu tenho para com ele é um sentimento de um filho para com o pai. E não importa a hora do dia que o David me ligue, se ele precisar de alguma coisa, o que ele pedir para mim, eu vou me levantar e vou fazer. Porque um dia o David fez algo por mim. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para você, essa é apenas uma história que pode inspirar você, mas para mim, foi muito mais do que isso. O David agiu em meu favor, você entende? O que você precisa crer é que Jesus não foi para a cruz simplesmente para inspirar você. Você precisa acreditar de fato que Jesus foi em seu favor naquele lugar. De que naquele dia, naquela cruz, enquanto ele sangrava e sofria os tormentos dos infernos, ele pensou em você e ele agiu em teu lugar. Porque quando você passar a acreditar que Jesus não foi uma história que inspira você, mas que ele fez isso, assim como David fez por mim, baseada nessas misericórdias, você passará a amar a Jesus, e você se comprometerá com ele em lealdade, de maneira que o que ele pedir para você, você fará. Você entende? Portanto, vira para quem está do seu lado e diz: não deixe que Jesus seja apenas uma história na sua vida, velho. Você precisa crer que Jesus morreu no seu lugar, velho. Ô velho, você está ligado? O que você precisa ser? Alguém baseado nas misericórdias de Jesus por você. Por gratidão, por lealdade a Ele. Você está se entregando a Deus no seu dia a dia, como um sacrifício, como alguém que cultua a Deus com o seu estilo de vida, aonde quer que você esteja. Você está comigo, sim ou não? Ok, o texto segue, e Paulo vai dizer como fazer isso agora. E ele vai dizer 2 maneiras de fazer isso. Primeiro, volta os olhos comigo. A primeira maneira é: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. No original, onde Paulo escreveu, na língua grega, a ideia é: não se amoldem aos padrões deste mundo, à forma deste mundo. Paulo está imaginando um oleiro que está fazendo um vaso de barro. Você já viu um oleiro fazer um vaso de barro? A ideia é de alguém que está pressionando com as suas mãos a massa mole, para que ela tome a forma como ele quer. E Paulo está dizendo que você e eu vivemos em ambientes que estão pressionando para que o nosso estilo de vida se amolde ao que eles querem.
Eu não sei se você acredita nisso. Eu não sei se você reconhece isso. Mas você não é alguém solitário neste mundo. Você é as forças concomitantes das influências na sua vida. As coisas que você gosta, não foi tanto você que escolheu. O jeito como você se veste hoje, não é tanto só porque você gosta disso. Você foi moldado para gostar dessas coisas. A maneira que você enxerga a família tem muito a ver pelo ambiente em que você viveu. A maneira como você vê o dinheiro tem muito a ver com as experiências que você passou. Os tipos de amigos que você escolhe tem muito a ver, o tipo de coisa que você valoriza. A grande pergunta é, da onde vêm esses padrões? Da onde vêm esses padrões? Viver nesse mundo é como você ir num restaurante, num buffet. Existem coisas que você rejeita e existem coisas que você coloca no prato. A grande pergunta é, da onde você tirou que você escolhe determinadas coisas e rejeita outras? São as forças de influência que estão pressionando para moldar o barro da sua vida, para que você seja o vaso deste mundo. E você precisa saber disso. Por isso que eu e você não podemos ser tolos e bobos. Lá fora existe uma guerra acontecendo. Uma guerra pela sua alma. Uma guerra pelos seus amores. Uma guerra para cativar o seu coração, a fim de que você deseje, ame determinadas coisas e odeie outras. Existe um sistema orquestrado que divulga isso por meio de música, de séries, de games, de filmes, de influencers nas redes sociais, para que eu e você nos moldemos aquilo que este mundo quer. E o apóstolo está dizendo, não sejam tolos e bobos, gente alienada, que é facilmente manipulada por este mundo. Essa é a primeira maneira de você se oferecer a Deus. Saber que você vive em ambientes, na sua escola, na sua família, na sua cidade, nesse país, no ambiente virtual, que pressionam para moldar você e moldar a mim. Você precisa saber disso e discernir isso. Mas a segunda é, não apenas não se deixar amoldar, mas se deixem amoldar por Deus, pela transformação e renovação da mente de vocês. Paulo está dizendo que há um processo contínuo de você refletir o porquê você faz as coisas que você faz, o porquê você quer as coisas que você quer, o porquê você ama as coisas que você ama e porquê você rejeita as coisas que você rejeita. E você precisa saber se essas coisas vêm da parte de Deus ou se vêm da parte do mundo. E você precisa renovar a sua mente, no sentido de que você precisa crescer, amadurecer a forma de você pensar, avaliar os seus valores, avaliar seu estilo de vida, avaliar as intenções pelas quais você quer viver neste mundo. Se isso é viver, se eu quero ter uma vida boa, feliz, quais caminhos eu vou seguir, quais caminhos eu vou rejeitar? Eu vou seguir o caminho que Deus me ensina através de Jesus, e vou rejeitar o caminho que o mundo, seja lá qual é o porta-voz do mundo, está oferecendo para mim. Eu ilustro para você. Eu vim de uma família quebrada. Meus dois pais já faleceram. E eu vivi numa família ouvindo do meu pai que ele não perdoava ninguém. Ele tinha uma expressão que ele falava e que eu escutei essa expressão ao longo de toda a minha infância e adolescência. Ele dizia isso para todo mundo, para mim, para o meu irmão, e ele falava: no meu calo só pisa uma vez. Como uma ideia de que se alguém errar com ele, se alguém errasse com ele, ele não teria problema nenhum de desfazer relacionamentos.
E não apenas eu vi o meu pai falar sobre isso, eu vi o meu pai fazer isso diversas vezes. E eu fui moldado num ambiente familiar onde não havia perdão, onde eu não podia deixar que ninguém errasse comigo, porque essa foi a mentalidade que eu fui criado no meu lar, na minha casa. Mas então eu conhecia Jesus. E um dia, no grupo de adolescentes, uma líder de adolescentes, que depois virou minha esposa, uma maneira impressionante isso, foi uma coisa sobrenatural. Ela estava ensinando uma lição de Jesus para um dos seus discípulos, de quantas vezes deveria perdoar alguém. E Jesus, naquela lição, disse que os seus discípulos deveriam perdoar sempre e sempre que houvesse arrependimento. E aquilo foi um choque para mim. Naquele momento eu tinha que escolher: ou eu ficava com a cultura da minha família, ou eu ficava com a cultura de Jesus. Naquele momento eu tinha que decidir se eu ia continuar seguindo o molde do meu pai, ou se eu renovaria minha mente e deixaria me amoldar pela vontade de Jesus. E pela graça de Deus, eu consegui deixar para trás o molde pelo onde eu vivi e fui criado. E estou me permitindo moldar pelo molde de Jesus, de maneira que hoje eu entendo de que eu preciso sempre perdoar, porque Jesus me perdoou e porque o perdão liberta a nossa vida. Você entende? Eu quero que você entenda que na minha vida e na sua, há comportamentos e mentalidades, coisas que não têm a ver com Jesus, tem a ver com este mundo, e que você precisa renovar a sua mente de maneira que você seja transformado, para que você seja e faça aquilo que Deus determinou. Se você fizer isso, o texto termina da seguinte maneira: tudo isso tem um propósito, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir essas 3 palavras: boa, eu falo, vocês repetem: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você ouviu essas 3 palavras? O que Paulo e a Bíblia está dizendo é que Deus tem uma vontade para a sua vida, planos para a sua vida, intenções para a sua vida. E os planos que Deus tem para a sua vida são bons. Significa que são planos que vão beneficiar você. São planos que vão beneficiar você. São planos bons. Significa que esses planos, essas intenções, essa vontade de Deus são agradáveis. No sentido que a experiência delas são experiências que fazem bem para a gente. Mas esses planos também são perfeitos. A ideia é ter uma finalidade, vai nos aperfeiçoar, vai nos tornar melhores. Essa é a vontade de Jesus. E você precisa renovar a sua mente, se entregar a Deus, tomar cuidado para que ninguém molde você a não ser Jesus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante porque muitas das lições e dos ensinos que Jesus tem para nós, em muitos momentos, vão doer. Não é fácil perdoar alguém que te ofendeu. Não é fácil você tratar com bondade uma pessoa que se tornou seu inimigo. Não é fácil você ser leal a uma pessoa quando ela não tem muita coisa para te oferecer. Não é fácil você ser generoso com os seus bens para ajudar pessoas que têm menos. Não é fácil você ser paciente com gente que te irrita. Não é fácil você guardar a sua sexualidade no mundo libertino como o nosso. Não é fácil você falar a verdade quando aquilo vai responsabilizar você. Mas eu quero que você saiba que ainda assim, em circunstâncias e coisas que acontecem na nossa vida que são duras para nós, no fundo Deus vai fazer com que tudo isso
gere em você coisas boas, agradáveis e perfeitas. Eu não sei o que você espera da sua vida na segunda-feira que vem, quando você voltar para casa. Eu não sei o que você espera da sua vida quando você estiver no meio desse ano. Mas você sabe nessa noite que o que Deus quer para você é que você aprenda a viver a vontade dEle revelada nos ensinos de Jesus, de maneira que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a fim de que a sua história seja uma boa história, uma agradável história e uma perfeita história. É isso que você quer? Por isso, se entregue a Deus e não se deixe amoldar por este mundo. E tenha coragem de seguir a Jesus. Eu quero concluir da seguinte maneira. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, vai. Agora olha bem para mim aí, tá ligado? Olha bem para mim aqui, velho. Eu comecei essa mensagem, essa reflexão, falando que Deus está construindo obras-primas, está chamando você a contribuir, a participar do que Ele está fazendo na sua vida, de maneira que a reputação dEle, do nome dEle, está nas suas mãos, no seu estilo de vida. Eu falei para você que se você não se amoldar aos valores e padrões deste mundo, mas continuar progredindo, renovando a sua mente, com base nos ensinos de Jesus, a sua vida será transformada e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o drama para mim? Escuta isso. Eu não sei se você está levando isso a sério. Eu não sei aonde a mensagem de segunda, a mensagem de ontem à noite e a mensagem de agora está caindo nos seus ouvidos. Mas eu espero que você esteja levando a sério, sabe por quê? Eu já fui pastor de adolescentes. Lá na minha casa tem uma foto que eu e minha esposa, a gente vê pelo menos uma vez por ano. Essa foto é uma foto do final do retiro, quando nós éramos adolescentes. A galera toda está na frente do campo, juntas, com a mão para cima, gritando. Nós tínhamos naquela época 16 anos. E sabe o que é o mais louco? Eu e minha esposa contamos quantos daqueles adolescentes continuam firmes em Jesus e estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não dá para contar em duas mãos, porque muitos deles não deram ouvidos. A grande questão não é se você vai estar na foto do Akanzek em 2023, boy. A grande questão é quem você será daqui a 20 anos. Aonde você vai estar daqui a 15 anos? O que vão dizer de você daqui a 15 anos? E é isso que eu quero que você considere. Isso que eu quero que você leve a sério. Porque se você quer viver de verdade, se você quer experimentar uma vida boa, perfeita e agradável, só há um caminho, velho. Não se deixar amoldar pelos padrões deste mundo, mas com base naquilo que Jesus fez por nós, em lealdade a Ele, continuarmos renovando a nossa mente, a fim de que a gente deixe para trás antigos ambientes e culturas que nos moldaram, para que a gente seja moldado pela cultura de Jesus. Se você fizer isso, daqui a 15 anos e 20 anos,
A liderança da Jumap vai olhar para a foto de 2023 e vai dizer: tem um monte de família aqui, tem um monte de adulto aqui, tem um monte de homem e mulher aqui que ouviu com seriedade, valeu a pena fazer aquele retiro. Não foi jogado fora. Eles ouviram a voz de Deus que veio do alto. Eles levaram com seriedade. Eu termino com a seguinte questão. Ontem à noite foi a noite da série Stranger Things. E a última temporada é fascinante, sabe por quê? Porque o grupo de amigos está lutando com um vilão terrível chamado Vecna. E Vecna tem o poder de trancafiar as pessoas, não apenas nos seus piores medos, mas inclusive nas suas piores falhas. De maneira que elas ficam trancafiadas naquele submundo e elas nem se dão conta de que elas estão vivendo um transe, aquilo não é real. E Vecna consegue matá-las por dentro, de dentro para fora. Qual é a saída do grupo? É que alguém de fora deles possa tocar a canção preferida deles, de maneira que essa canção tenha o poder de lembrá-los de quem eles são, a fim de que um portal se abra no mundo invertido para arrancá-los daquela loucura e do destino da morte. Eu quero que você entenda que o único som deste mundo capaz de tirar você das suas piores falhas e dos seus medos é você ouvir a canção do Evangelho de Jesus. Porque é a canção de Jesus que pode abrir um portal e nos tirar desse mundo louco, que só vai nos destruir e nos trazer para o mundo real. O mundo que nós sabemos quem nós somos, para quem nós vivemos e para onde estamos indo. Por isso, adolescente jovem que está aqui me ouvindo, não se deixe moldar pelos valores deste mundo. Ouça a cada dia a canção do Evangelho de Jesus. Ele tem o poder de te tirar desse mundo invertido que está se destruindo. Você escutou, sim ou não? Então eu quero te encorajar hoje a fazer uma coisa diferente. Provavelmente quem está do seu lado é alguém que você gosta, não é? Provavelmente quem está do seu lado é alguém que você confia, sim? Sim? Eu quero te encorajar, você aí de 2 ou de em 3, nós oramos uns pelos outros, pode ser? E se você está sozinho, talvez você possa procurar o seu líder, para que você possa se juntar com o seu líder e orar com o seu líder. Se você está sozinho, você pode procurar um amigo e se juntar com esse amigo e orar por um amigo. Mas nessa noite eu queria que você se juntasse com alguém e você falasse para as pessoas que estão aí nesse mini grupo e dissesse: ore por mim e me ajuda nessa caminhada. E quando você ouve o som do piano, ore aí no seu lugar, ore com pessoas aí no seu lugar, só não fica sozinho, velho, ora junto aí. Vocês líderes, cola junto aí, velho, e ora, intercede, e depois nós oramos juntos e a gente vai para a bagunça, beleza?
Vamos juntos então? Senhor, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por todo esse acampamento, que coisas maravilhosas a gente já viveu aqui, Senhor, e a gente quer te agradecer, dizer muito obrigado, porque o Senhor nos deu a graça de virmos. Hoje a gente ouviu a tua palavra, hoje a gente ouviu o desafio de viver neste mundo, não se amoldando aos padrões e influências que nos pressionam, mas ouvir a voz de Jesus, os seus ensinos, o seu exemplo. Eu oro por mim, oro pela minha família, eu oro por cada adolescente que está aqui, cada líder, cada igreja. Senhor, eu te peço, nos ajuda. A gente reconhece juntos que muitas vezes a gente não se dá conta, que muitas vezes a gente, Senhor, desanima, que muitas vezes a gente nem mesmo quer, Senhor, a gente quer fazer a nossa vontade, mas eu te peço, nos ajuda. Faz em nós, Senhor, e nos transforma de maneira que a gente cresça, que a gente se desenvolva, de maneira que a gente renove a nossa mente, não deixa que a gente seja os tolos desse mundo, que vivam como todo mundo vive, que faz o que todo mundo faz, mas nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que sabem quem crê, que sabem o grande amor que vivem. Nos ajuda, Senhor, a aprender sobre os ensinos de Jesus, a vontade do Senhor revelada nos ensinos de Jesus, para que a nossa história, a nossa vida seja boa, seja agradável e seja perfeita, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós estamos aqui juntos para te dizer que nós precisamos do poder que vem do alto, de fora de nós. Por isso guarda a nossa vida e nos protege. Por isso nos ensina e nos instrui. Por isso eu te peço, Senhor, mostra-nos e nos ensina-nos, para a glória do teu nome, o bem deste mundo, para que a gente seja obras-primas do Senhor, que manifestam, que mostram para o mundo o Deus perfeito, o Deus bom e o Deus agradável que tu és. Te pedimos, ajuda-nos. Essa nossa oração é com base não no nosso nome, não temos direito de pedir nada, Senhor, mas te pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí, velho. É isso aí, velho. Maravilha.